Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui novamente ao canal. Esse canal que é voltado a você que não é profissional da área da saúde, onde eu falo sobre nutrição, saúde, qualidade de vida e respondo as perguntas que vocês me enviam. Se você não está inscrita ainda aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho da notificação para que você receba sempre os vídeos atualizados sempre que forem postados. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto referente à obesidade. Como eu falei no vídeo anterior, eu recebo muitas perguntas sobre o porquê a obesidade é uma inflamação. O que realmente significa isso? Então, nós vamos falar no vídeo de hoje a respeito. Vou falar também sobre marcadores inflamatórios e sempre numa linguagem clara, simples e objetiva para que vocês tenham realmente um entendimento. Vamos começar então o nosso vídeo de hoje. Por que a obesidade é uma inflamação? A relação, pessoal, entre obesidade e inflamação, ela é realmente complexa, ela é bidirecional. A obesidade está associada a um estado de inflamação. Essa inflamação pode ser subclínica ou também conhecida como pré-clínica ou ser uma inflamação clínica. A principal diferença reside na presença ou na ausência dos sintomas que são visíveis. Cada uma tem as suas diferenças marcantes. A inflamação crônica, gente, subclínica, ela é lenta, ela é uma inflamação silenciosa, ela ocorre em baixo grau, sem manifestar os sinais, podendo persistir por longos períodos, mas mesmo assim ela aumenta, ela traz consigo o risco para desenvolvimento de doenças crônicas. E por ser silenciosa, ela pode passar muitas vezes despercebida, mas exige atenção, exige cuidados. Ela pode durar meses ou até mesmo anos. Contudo, mesmo sendo silenciosa, há uma liberação do nosso corpo de substâncias que são pró-inflamatórias, substâncias que causam danos aos nossos órgãos, ao nosso corpo e que podem, obviamente, se agravar, né, aumentando, como eu falei, o risco das doenças, como as doenças cardiovasculares, a resistência à insulina, o diabetes e outras tantas condições metabólicas. A obesidade, gente, ela está associada à inflamação crônica, subclínica de baixo grau, que é caracterizada por um aumento persistente dos marcadores, de alguns marcadores imunológicos do nosso corpo, mas sem aqueles sinais clínicos evidentes. Resumidamente para vocês, a obesidade é uma inflamação de baixo grau, porque ela não tem sintomas clínicos evidentes, mas que podem sim ser detectados através dos exames de sangue e de outros exames que medem inclusive esses marcadores inflamatórios. Sobre estes marcadores inflamatórios, eu vou falar mais adiante no vídeo. Bom, inflamação. Vamos falar um pouquinho de inflamação. A inflamação, gente, pode ser de dois tipos, com diferentes respostas do nosso corpo.
Nós temos a inflamação aguda, que é uma resposta também do nosso sistema imunológico aos estímulos. É uma resposta rápida para lesões ou até mesmo para infecções corporais, como, por exemplo, as infecções causadas por bactérias, por vírus, por fungos, também as lesões físicas, como corte, contusão, queimaduras, também as reações alérgicas e a exposição, né, a irritantes, a substâncias, a produtos irritantes, porque quando o nosso corpo detecta, pessoal, um agente agressor, ele libera substâncias químicas. Essas substâncias permitem que as células do nosso sistema imunológico, como os glóbulos brancos, cheguem naquele local da lesão para combater justamente esse agressor. E um exemplo bem específico aqui, principalmente para mulheres, é a inflamação aguda na derme, que é a celulite infecciosa, até mesmo uma dermatite de contato. Espero que tenha ficado claro até aqui. Mas vamos continuar sobre a obesidade em si. A obesidade, ela está intimamente ligada ao tecido adiposo, aonde as células de gordura desempenham o papel central. O excesso de gordura, ele pode levar a uma resposta inflamatória no nosso organismo, fazendo que aqueles adipócitos liberem substâncias que são pró-inflamatórias. Nós precisamos também diferenciar, gente, as gorduras. Precisamos aqui pontuar dois tipos que são bem importantes. A gordura branca, a gordura marrom, são dois tipos. Nós temos a gordura bege, mas eu não vou relacionar nesse vídeo. A gordura branca é o tipo de gordura que é mais abundante no nosso corpo. E a principal função dela é armazenar energia na forma de triglicerídeos. Perdão. Ela também atua como um isolante térmico e protege também os nossos órgãos internos. Todavia, o excesso dessa gordura pode levar à obesidade e a outras condições metabólicas. Já a gordura marrom, ela é diferente da gordura branca. A gordura marrom, gente, é responsável por gerar calor através da queima de gordura num processo conhecido como termogênese, enquanto aquela gordura branca armazena a energia. Essa gordura marrom, nós nos referimos como sendo metabolicamente ativa. Por que isso? Porque ela tem a capacidade de gerar calor através dessa termogênese, que é um processo de queima de calorias e gorduras para aquecer o nosso corpo. Um exemplo aqui rapidinho para vocês. Os recém-nascidos, eles têm uma maior quantidade de gordura marrom do que nós, adultos, justamente para ajudar a manter a temperatura corporal deles. E essa gordura marrom, ela desempenha um papel no controle do peso. Ela é muito relevante, nós temos que identificar isso no paciente. E a localização da gordura. Bom, nós temos dois tipos de localização: a gordura subcutânea e a gordura visceral.
O que é a gordura subcutânea? Bom, subcutânea já está dizendo, né, abaixo da pele, da derme, embora ela possa contribuir para o excesso de peso, ela não é considerada tão perigosa assim. Essa gordura subcutânea é uma camada de tecido adiposo logo abaixo da pele, em várias regiões do nosso corpo. É aquela que fica entre a derme e os músculos e ela serve como um isolamento térmico, como amortecedor de impactos, como reserva de energia para o nosso corpo. Em termos visuais, essa gordura subcutânea, ela é aquela que nós percebemos e chamamos de gordura localizada. E nas mulheres, principalmente, a preocupação é nas coxas, nos braços também, que tem uma aparência mais intensa. E muitas vezes ela é o foco de quem busca reduzir as medidas, melhorar a composição corporal para ser, porque é justamente a mais visível. A maior parte da gordura subcutânea, gente, é composta por esse tecido adiposo branco, embora a gordura subcutânea também possa conter pequenas quantidades de gordura marrom. E a gordura visceral, essa eu quero pontuar bem para vocês, porque essa é a mais perigosa. A gordura visceral é mais comum na região abdominal. É aquela gordura interna que envolve os nossos órgãos abdominais. Ela envolve órgãos como o coração, como o fígado, como o pâncreas, os intestinos, e essa gordura ela pode aumentar o risco de uma série de problemas graves, incluindo o diabetes, a resistência à insulina, as doenças cardiovasculares, a hipertensão. Esse acúmulo, pessoal, é formado quando o corpo armazena mais energia do que gasta. E essa gordura visceral, ela é a mais difícil de ser eliminada do que aquela gordura subcutânea. São vários os fatores envolvidos neste acúmulo de gordura visceral. Aí nós temos, por exemplo, as dietas. A dieta rica em açúcares, dieta rica em gorduras saturadas. Nós temos a questão do sedentarismo, do estresse crônico, dos distúrbios alimentares, do consumo de bebidas alcoólicas, a péssima qualidade de sono e o sono insuficiente, sem deixarmos também de lado a predisposição genética. Então, assim, controlar e eliminar o excesso dessa gordura visceral é fundamental, é importante para manter a qualidade de vida do indivíduo e reduzir, mais importante, eu acho ainda, reduzir o risco de doenças crônicas e aumentando assim, consequentemente, a longevidade, longevidade com saúde. Essa gordura ela tem a capacidade de liberar substâncias inflamatórias e hormonais que afetam o metabolismo, a função dos órgãos, enfim, todo o nosso organismo. Essa gordura visceral, ela libera, por exemplo, ácidos graxos livres diretamente na veia porta que leva ao fígado, afetando a função desse fígado, contribuindo para o acúmulo de gordura no fígado e aí
Eu posso destacar a esteatose hepática, a resistência à insulina. Essa gordura visceral, gente, contribui para alterações nos níveis de lipídios no nosso sangue, como o aumento dos triglicerídeos, como a diminuição do que vocês conhecem como HDL bom, o HDL, o colesterol bom, aumenta o risco assim para doenças cardiovasculares. Essa gordura visceral ela libera citocinas pró-inflamatórias que podem sim causar inflamação crônica no corpo e contribuir para o desenvolvimento das doenças metabólicas em geral. A gordura visceral ela também interfere na produção e na função de hormônios muito importantes. Ok, mas nós temos marcadores inflamatórios. Já que não é aparente, nós temos que alguns a serem analisados. O primeiro deles é a proteína C reativa, o PCR. O excesso, gente, de tecido adiposo, e especialmente nessa região abdominal, leva à produção de citocinas pró-inflamatórias. São substâncias e essas citocinas estimulam o fígado a produzir essa proteína C reativa. Seguidos, médicos e nutricionistas pedem esse exame. É uma proteína produzida pelo fígado em resposta, e ela aumenta em resposta à inflamação. É um marcador muito útil para avaliar o risco das doenças que estão relacionadas à obesidade. Um segundo marcador tão importante quanto é o exame que nós solicitamos do fibrinogênio. É uma outra proteína também produzida no fígado que desempenha um papel crucial na circulação sanguínea, mas que é um marcador inflamatório, porque os níveis de fibrinogênio eles aumentam durante os processos inflamatórios. Falando em ferro, o terceiro marcador, a ferritina, muito comum também nos exames. A ferritina é uma proteína, é a principal proteína responsável pelo armazenamento de ferro dentro das células. Mas além de armazenar o ferro, também ela atua como uma proteína de fase aguda na inflamação, sendo produzida em maior quantidade durante algum processo inflamatório. E os níveis séricos dela tendem a aumentar em situações de inflamação, mesmo não havendo a deficiência do ferro. E nós temos, por último, o hemograma. O hemograma geral eu estou me referindo aqui, porque dentro do exame do hemograma nós temos que analisar vários itens, como, por exemplo, os glóbulos brancos, os leucócitos, com as suas divisões todas, que são os responsáveis pela defesa do nosso organismo. Outro importante exame a ser avaliado no hemograma é a hemoglobina, que também indica a presença de inflamação no corpo. E nós temos outros exames a serem solicitados. Bem, pessoal, para resumir o vídeo de hoje, a obesidade, não pensem que só em tecido adiposo, que o tecido adiposo serve para estocar gordura. Ele também é um órgão endócrino, no momento em que produz hormônios.
produz outras substâncias. E a obesidade é sim uma condição inflamatória que aumenta o risco para várias doenças. Temos inúmeras doenças associadas à obesidade, cada vez aparecem mais descobertas são feitas. Então, pessoal, a obesidade não é brincadeira, não é simplesmente dizer, eu estou acima do meu peso, eu estou um pouquinho gordinha, um pouquinho gordinho. Não, ela evolui trazendo consigo complicações e complicações sérias, gente. Não é somente uma questão estética. Porque a minha coxa está muito grossa, porque eu estou com muita gordura no meu abdômen, no meu braço. Não, é uma questão de saúde e que deve ser tratada como tal e levada a sério. Então, não é o sobrepeso, porque o magro, por exemplo, o indivíduo magro que não tenha a gordura, vamos dizer assim, aparente, né? Ele pode sim estar com uma obesidade. Nós temos que ver a quantidade de gordura, o tipo de gordura, onde essa gordura está localizada nesse indivíduo. Nós temos que ver os exames laboratoriais, nós temos que ver os sinais e os sintomas clínicos que o nosso paciente chega e traz para nós. Quer dizer, é multifatorial. Há também a questão genética, a questão de influência do meio externo. Então, são vários fatores. A cada dia surgem novos estudos, são feitas novas pesquisas. É uma situação inflamatória, é uma situação perigosa, ok, pessoal? Eu fui o mais breve possível, tentei falar sempre numa linguagem bem simples, bem acessível para vocês, porque vocês não são profissionais da área da saúde, mas eu quero deixar claro que não é somente subir numa balança, não é somente usar o picômetro, a pinça que o nutricionista usa, não é somente exames de imagem, não é somente circunferências a serem avaliados, não é somente o índice de massa corporal. Temos inúmeros pontos bem objetivos que devem ser analisados e a partir deles, então, nós organizamos todo um tratamento e podemos ser mais assertivas no tratamento desse paciente, ok? Espero que vocês tenham ficado satisfeitas. Não esqueçam de se inscreverem no canal, vou deixar o link aqui abaixo, ativarem o sininho da notificação e eu sempre trago novidades e respondo as perguntas de vocês, ok, pessoal? Muito obrigada, como sempre, pela disponibilidade de tempo de vocês. Nos encontraremos brevemente no próximo vídeo.